O processo de fabricação da cerveja é uma verdadeira sinfonia de técnicas, criatividade e paixão, resultando em uma das bebidas mais apreciadas e amadas em todo o mundo. Cada gole revela uma história rica de tradição e inovação, com sabores e aromas que cativam e unem pessoas em torno de uma cultura cervejeira. Com uma taça ou caneca na mão, a gente brinda a arte da cervejaria e ao prazer inigualável de apreciar uma cerveja bem elaborada. Hoje falaremos sobre o processo de fabricação dessa cerveja, começando pela malteação, que é a primeira etapa essencial no processo, responsável por preparar o malte, a matéria-prima fundamental para a produção da bebida. Tudo começa com a seleção cuidadosa dos grãos de cevada ou outros cereais que serão utilizados. É imprescindível que esses grãos estejam em ótimas condições, livres de impureza e danos, garantindo assim um malte de alta qualidade. Após a seleção, os grãos passam por uma etapa de limpeza minuciosa, removendo qualquer resquício de pedras, poeira, palhas ou outras impurezas que possam comprometer o resultado final. Em seguida, os grãos são submetidos à embebição, ou seja, são encharcados em água para que fiquem uniformemente umedecidos. Chega então o momento de germinação, etapa crucial para a formação do malte. Os grãos umedecidos são transferidos para uma câmara especial, onde a temperatura e a umidade são rigorosamente controladas. É nesse ambiente que começa a desenvolver-se uma pequena raiz chamada acrospire, ou acrospire, no interior do grão. Essa raiz é essencial, pois contém enzimas naturais capazes de transformar o amido do grão em açúcares fermentáveis. Durante o processo de germinação, o malteiro monitora constantemente o desenvolvimento dos grãos e o crescimento da acrospire, garantindo que tudo ocorra de maneira uniforme. Após alguns dias de germinação, tipicamente entre 4 a 6 dias, o processo é interrompido, antes que a planta consuma todos os açúcares formados durante essa fase, preservando o amido para o próximo estágio. A próxima etapa é a secagem, realizada em um forno, onde o malte é submetido a uma temperatura controlada. Essa etapa é crucial para interromper completamente a germinação e estabilizar o malte. A temperatura e o tempo de secagem variam conforme o tipo do malte desejado, sendo um fator determinante para as características finais da cerveja. Após a secagem é feito o esfriamento rápido do malte para evitar que ele continue a secar e para prevenir qualquer alteração indesejada nas propriedades. Por fim, então, o malte é submetido a uma última limpeza para remover qualquer resíduo indesejado que possa existir ainda, como raízes ou fragmentos de grãos, garantindo que o produto final limpo e pronto para ser utilizado na produção do monstro cervejeiro. Com o processo de malteação concluído, temos o malte, um ingrediente rico em enzimas e açúcares fermentáveis, pronto para desempenhar aqui um papel fundamental na mosturação, a próxima etapa do emocionante processo de fabricação da cerveja. A mostura é uma etapa crucial no processo, onde o malte preparado na malteação, a etapa anterior, desempenha um papel fundamental aqui. Essa etapa é responsável por extrair os açúcares fermentáveis do malte, criando o líquido doce conhecido como mosto, que servirá como base para a fermentação e, consequentemente, para a formação da cerveja. Tudo começa com o malte preparado cuidadosamente na etapa anterior, onde os grãos de cevada ou outros cereais foram submetidos à germinação. Esse malte é então moído para formar uma farinha conhecida como grist. A moagem ajuda a expor o interior dos grãos, permitindo o acesso das enzimas aos amidos presentes. O grist é então misturado com água quente em um recipiente chamado tina de mosturação, criando uma mistura conhecida como mosto. Nesse momento, as enzimas presentes no malte começam a agir, convertendo os amidos em açúcares fermentáveis, como maltose e outros açúcares mais complexos. O processo de mosturação envolve várias etapas diferentes, temperaturas também são usadas em cada uma. Inicialmente, a mistura é aquecida a uma temperatura mais baixa, por volta de 40 a 50 graus Celsius, na chamada fase de repouso proteico. Nessa fase, as enzimas preteolíticas atuam quebrando as proteínas do malte em peptídeos menores. Após isso, a temperatura é elevada para uma faixa de 60 a 70 graus Celsius, onde ocorre a fase de repouso sacarificação. Nessa etapa, as enzimas amilolíticas convertem os amidos em açúcares fermentáveis, resultando em um mosto doce com alto teor de açúcares. Posteriormente, a temperatura é aumentada um pouco para a faixa dos 70 a 75 graus Celsius, na fase de mash out. Essa etapa ajuda a parar a atividade enzimática, fixando o perfil dos açúcares desejados no mosto no exato ponto desejado.
A mostura é um processo complexo e exige a precisão da temperatura e o tempo de cada etapa para obter um perfil de açúcares no mosto. Essa etapa é onde o sabor, cor e o corpo da cerveja são definidos pelo cervejeiro, tornando-a uma etapa crítica para o resultado final e também para a qualidade do produto. Antes de continuarmos o vídeo, um breve recado. Se você está gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Se você tem algum feedback e gosta de vídeos sobre o processo de fabricação, fique livre para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Sem mais enrolações, vamos continuar a falar sobre o café da manhã dos alemães aqui. A etapa da fervura é um dos momentos cruciais e cheios de energia no processo da fabricação de cerveja. Após a mosturação, o mosto obtido é levado a um caldeirão onde ocorrerá a fervura. Primeiramente, a fervura tem o objetivo de estabelecer o mosto e esterilizá-lo. Ao aquecer o líquido em altas temperaturas, os micro-organismos indesejados são eliminados, garantindo que a fermentação posterior seja dominada apenas pelas leveduras selecionadas. Durante a fervura também são adicionados os lúpulos, que são flores com propriedades aromáticas e amargas. Os lúpulos adicionados nessa etapa conferem amargor à cerveja, equilibrando o sabor doce dos açúcares presentes no mosto, obtido na mosturação. Além disso, os óleos essenciais dos lúpulos são liberados na fervura, proporcionando à cerveja aquele aroma característico da variedade do lúpulo escolhido. A fervura também é um momento ideal para realizar outros ajustes no mosto. Por exemplo, é possível realizar correções no pH do líquido ao adicionar outros ingredientes como especiarias, frutas ou ervas, para criar cervejas com sabores únicos e inovadores. O tempo de fervura pode variar, mas geralmente dura em torno de 1 hora. Durante esse período, o mosto é agitado regularmente para garantir uma fervura homogênea e evitar a formação de substâncias indesejadas no meio do líquido. A fermentação então chega onde há o coração pulsante do processo de fabricação da cerveja, onde a mágica da transformação acontece. Após a fervura, o mosto, agora repleto de sabores, açúcares e nutrientes, é resfriado e transferido para um fermentador, onde a levedura entra em cena para realizar a sua tarefa. A levedura é um micro-organismo unicelular e é o grande protagonista aqui do nosso processo. Ele consome os açúcares que foram presentes e adicionados, criados no mosto, e realiza uma fermentação, um processo bioquímico que resulta na produção de álcool e dióxido de carbono. O mestre cervejeiro então seleciona cuidadosamente o tipo de levedura a ser utilizado, pois diferentes de cepas de levedura produzem diferentes sabores e aromas na cerveja final. A levedura também pode influenciar na atenuação, ou seja, na quantidade de açúcares que serão convertidos em álcool e CO2, afetando diretamente o teor alcoólico e o corpo da cerveja. A fermentação pode ocorrer em temperaturas e durações diversas, dependendo do estilo da cerveja desejada. Em alguns casos, a fermentação é mais rápida e acontece em temperaturas mais altas, resultando em cervejas com aromas frutados e mais intensos. Em outros, a fermentação é mais lenta e ocorre em temperaturas mais baixas, criando cervejas com aromas mais limpos e suaves. Durante o processo de fermentação ainda, o fermentador torna-se um espetáculo de criatividade e atividade, com a formação de espuma e a liberação do CO2. A levedura trabalha intensamente transformando os açúcares em álcool, e o CO2 gerado pode ser coletado e utilizado para a carbonatação posterior da cerveja. Após a fermentação principal, em que a maior parte dos açúcares é consumida, alguns cervejeiros optam ainda por uma etapa adicional chamada fermentação secundária ou maturação. Nesse estágio, a cerveja é transferida para o outro recipiente, onde ocorre uma limpeza adicional, e a levedura tem mais tempo para descansar e atenuar possíveis subprodutos indesejados na fermentação. A fermentação é a arte e uma ciência combinada, exigindo muita habilidade, conhecimento e cuidado para a parte do mestre cervejeiro. Seguindo para a próxima etapa da maturação e êvase, é o último capítulo emocionante aqui no processo de fabricação da cerveja. Após a fermentação, a cerveja recém-fermentada é transferida para tanques de maturação, onde ela vai passar por um período de descanso, refinamento e aprimoramento de sabores. Durante a maturação, a cerveja continua ainda a evoluir. Quaisquer subprodutos indesejados aqui da fermentação serão removidos e os sabores se desenvolvem e se equilibram. Essa etapa pode durar algumas semanas ou até meses, dependendo do estilo da cerveja e das preferências do mestre. É durante a maturação que algumas cervejas são submetidas a um processo adicional chamado de lagering, que consiste em realizar uma maturação em temperaturas mais baixas, geralmente próximas ao ponto de congelamento da água. Essa técnica é típica das cervejas tipo lager e ajuda a conferir um perfil de sabor mais limpo e suave à bebida.
Durante o período de maturação, a cerveja também pode ser submetida ao dry hopping, onde são adicionados lúpulos em sua forma seca, contribuindo para aromas frescos e intensos. Após a maturação, a cerveja está pronta para a ênfase, onde será embalada em garrafas, latas ou até mesmo barris, prontos para serem apreciados pelos consumidores. A ênfase é um processo delicado, onde a cerveja é tratada com muito cuidado para preservar seus aromas e sabores. A cerveja é transferida para garrafas ou latas e, se necessário, um pouco de açúcar adicionado para sua refermentação na garrafa, garantindo a carbonatação natural da cerveja. Algumas cervejas especiais ou de alta qualidade podem passar por um período adicional de maturação em garrafa, onde continuam a desenvolver sabores complexos e intensidades ao longo do tempo. Desde a cuidadosa malteação, passando pela mágica da fermentação até a delicada maturação e ênfase, cada etapa desse processo é fundamental para criar uma cerveja com personalidade única. Os mestres cervejeiros dedicam-se incansavelmente a aprimorar suas receitas, explorando diferentes ingredientes, estilos e técnicas para oferecer aos consumidores uma vasta gama de experiências sensoriais. E você, o que achou desse processo de produção de cerveja? Tem vontade de tomar uma gelada aqui depois de ver esse vídeo? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, clique no botão de inscrição e continue assistindo aos próximos, clicando em um dos cartões aqui na tela. Até a próxima!